porque essa nova operação contra o PCC indica que a lavagem de dinheiro passou por uma rede de motéis, perfumaria e imóveis. O esquema envolvia a venda de combustível adulterado e a exploração de jogos também. E a nossa entrevistada agora é a desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Desembargadora, boa noite, é sempre bom te receber aqui na Jovem Pan e importante para os esclarecimentos. Bem-vinda. Eu é que agradeço. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News. Desembargadora, essa segunda fase da operação surpreende de que maneira? Porque a gente sempre sabe, sempre diz que em qualquer investigação, quando há envolvimento de dinheiro, os investigadores falam, siga o dinheiro, que é possível encontrar mais informações e mais evidências. Até o caso Watergate nos Estados Unidos, nos anos 70, tinha essa premissa, siga o dinheiro. De que forma os investigadores estão indo no caminho certo para tentar, não de uma certa maneira acabar com o crime organizado, mas tentar arranhar a superfície do que isso se tornou no Brasil, não é? Pois é, Tiago. Esse seguir o dinheiro é praticamente um mantra, mas hoje, como você bem já colocou, é um desafio. Porque a tecnologia, né, e o crime organizado, ele procura exatamente as brechas da lei, tem feito e tem mostrado com essas investigações que o crime está sempre um passo à nossa frente. É surreal imaginar que se permita uma fintech ou que se permita que alguém trabalhe movimentando dinheiro e que não tenha controle do Banco Central. Era assim a vida das fintechs até 2 semanas atrás. O crime, ele exatamente está à frente do Estado porque ele vai, né, se infiltrando nessas brechas que a própria lei e o sistema de economia do país permite. É muito difícil fechar todos os pontos, todas as arestas. E o crime, ele vai se aproveitando disso e movimentando, né, o dinheiro, produto do crime, via de regra, porque a gente tem que lembrar que todo esse dinheiro ele vem de organizações criminosas, via de regra, afetas a tráfico de entorpecente, a tráfico de armas. Esse dinheiro vem de facção criminosa, né, é introduzido no mercado dessa forma, como a lavagem de dinheiro, utilizando de empresas fantasmas, utilizando de codinomes, né, o que é o que a gente chama de laranja, e mais uma vez esse dinheiro acaba voltando para aquele, aspas, criminoso, mas aí dentro da formalidade do mercado. Essa luta, essa guerra, né, contra o crime organizado impõe, né, essa força-tarefa como nós assistimos hoje. Vários olhares, vários segmentos, né, de controle de justiça e de controle, inclusive, de economia, para que se chegue a um denominador e o sucesso que foi essa operação. Desembargadora, eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas. Começo aqui pela pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, doutora Ivana. Olha só, a minha pergunta é ao mesmo tempo simples e talvez complicada, eu não sei, porque aquilo que a gente vive uma situação de dominação de território, que o crescimento disso, grosso modo, se deveu à conivência do poder público e da sociedade, mas grossíssimo modo. Eu lhe pergunto, o crime organizado não foi desse tamanho. Ele nasceu em algum momento, ele cresceu por algum motivo e ele, tomando um tamanho hoje, uma contaminação impressionante, daria para a gente fazer assim, uma rasante, um resumo de por que foi mesmo que isso aconteceu nas barbas do Estado? Pois é, Dora, a pergunta é desafiadora, mas a gente tem uma resposta. Pelo menos as facções criminosas, e eu falo pelo Estado de São Paulo, que tem a maior facção criminosa, juntamente com o Comando Vermelho, que hoje está em 25 estados e é um grande player internacional do tráfico de droga, que nasceu dentro dos presídios e foi literalmente desprezada pelo Estado. Há 25 anos atrás, quando eu já trabalhava com o tema e já enfrentava, o Capê está aí, como promotor de justiça, vivenciava comigo isso lá nos idos de 90, 92, né? O crime organizado dentro do nosso sistema, nós colocávamos no papel, nós avisávamos, mas a escolha política foi de não acreditar. Dizia-se que era um monte de moleque e que isso não ia dar em lugar nenhum. Tá aí
a resposta, né, depois de 25 anos, considerada a oitava maior facção criminosa do mundo, que movimenta bilhões de dólares e que, de alguma forma, fez com que esse dinheiro, produto de crime, né, girasse em torno do mercado hoje nacional e internacional, né, fazendo todas essas operações que nós estamos assistindo. Foi o Estado não acreditar, ou talvez tenha sido arrogante, que permitiu que o crime organizado tomasse, né, todo esse espaço. Espaço vazio, o crime toma. A senhora citou o Fernando Capês, ele faz a próxima questão. Capês. Boa noite, Ivana. Um prazer enorme falar com você. Eu lembro que nos anos 80 já tinha aquela organização Serpentes Negras na penitenciária de São Paulo. Lá é o embrião do que veio a ser o PCC. Eu queria te perguntar o seguinte: não está na hora de tentar estabelecer uma espécie de um direito penal de terceira velocidade, sobretudo com relação a sequestro generalizado de bens dessas empresas de fachada e leiloar esses bens colocando dinheiro numa conta à disposição da justiça, já que tem que se seguir o dinheiro? O que pode ser feito, na sua visão, com a sua experiência, em termos de legislação a mais e em termos de postura do Estado para ter um direito penal mais eficiente no combate a essas organizações? Pois é, Capês. No sistema, né, legislativo e no nosso sistema jurídico, onde trabalhamos, a situação ela melhorou muito da época que a gente estava lá na nossa fase do DIPO e você no Ministério Público. Hoje você tem leis como a 12.850, você tem uma mudança na lei de lavagem de dinheiro e você tem uma mudança no próprio artigo do Código de Processo Penal que autoriza duas ferramentas muito importantes. Primeiro, a alienação antecipada. O Ministério da Justiça tem, recupera, o Estado de São Paulo também tem. Então, todo esse dinheiro, né, apreendido, sequestrado pela Justiça, porque tudo isso que foi dito no começo da nossa matéria foram determinações, ordens judiciais de sequestro de bens e valores, bloqueio de valores. Todo esse dinheiro já está apreendido e é possível, principalmente quando se apreende bens, imóveis, veículos, lanchas, aeronaves, porque é tudo over no crime organizado. Já é leiloado e esse dinheiro fica garantido, né, nos cofres públicos, sempre para investimento na segurança pública. São Paulo tem um decreto do governador que já autoriza essa utilização desse dinheiro, inclusive 30% vai para o Ministério Público, o restante vai para as polícias, também no investimento de combate ao crime. Então, nós temos, né, de alguma forma, acelerado um pouco essa situação. E mais, o pacote anticrime autorizou, lá no seu artigo 144, que o juiz disponibilize, por exemplo, a utilização de veículos, de bens, né, de aeronaves, por exemplo, para que a polícia se utiliza. Arma, o juiz também autoriza que as próprias polícias se utilizem. É uma forma de tirar, exatamente como você bem colocou, o dinheiro, né, a parte mais sensível do crime organizado, que é o patrimônio dele, e entregar para o Estado, ainda que cautelarmente para uso, e depois da sentença, se for condenatória, transitado e julgado, que todo esse dinheiro volte para a sociedade, né, para a utilização no combate ao crime. Procuradora, agora Deise Ciocari faz mais uma questão. Desembargadora, a gente tem um cenário que é extremamente preocupante, porque o crime organizado, em muitos momentos, ele consegue se infiltrar em sistemas que são legais, né, como juntas comerciais e até cartórios, como a gente tem visto. A senhora acredita que é possível que o sistema de justiça ele enfrente o crime organizado, mas que promova uma desarticulação definitiva e não pontuais, como a gente tem visto? A senhora explicou isso um pouco na resposta da Dora, mas a senhora acredita que é possível desarticular o crime organizado em definitivo? Existe uma maneira de se chegar lá? Olha, Deise, se existe, nós não sabemos a receita. É desafiador, é uma guerra assimétrica e a gente enfrenta crime organizado no mundo inteiro. Se a gente amplia a nossa discussão e passa para as máfias e passa para os cartéis, principalmente aqui na América, a gente percebe que por mais que se tenha combatido, né, por mais que a legislação tenha sido modernizada, não se consegue acabar, né, terminar,
extinguir as organizações criminosas. Vide a máfia japonesa Yakuza, vide as máfias italianas, que historicamente servem muito de exemplo para nós. Mas eu acho que pela primeira vez, Daisy, o Brasil acordou para o combate a esse crime, né, que tomou literalmente todo o nosso território. Para a gente imaginar, Daisy, nós temos 88 facções criminosas no nosso país. Tudo bem, temos um país gigantesco de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas é um número que supera qualquer lugar do mundo. Já temos 2 organizações criminosas internacionais, porque nós temos esse desafio de fronteira seca, 17 mil quilômetros, onde dividimos com 10 países, 3 deles os maiores fabricantes, produtores, efetivamente, de cocaína e maconha do mundo. Então, o Brasil ele tem avançado, mas eu concordo com você que é uma guerra que precisa de muito fôlego, precisamos de mais. O Poder Judiciário, né, todas as medidas de investigação, elas passam pelo Poder Judiciário, porque temos uma Constituição muito estreita nessas garantias constitucionais, então uma busca e apreensão, todas as buscas e apreensões, as quebras de sigilo telemático, telefônico, tiveram antes uma autorização judicial. Mas acabar com isso, e você sabe que meu copo está sempre cheio, eu acho que a médio prazo a gente não consegue. O que nós temos é esse enfrentamento, identificando principalmente o patrimônio, os valores, identificando as pessoas, para que elas sejam afastadas da sociedade, para que você tire o dinheiro dessas pessoas, né, dessas organizações, literalmente dessas organizações criminosas, e de alguma forma a gente enfraqueça. Outro ponto que você chama é a que a gente chama essa simbiose com o Estado, que nada mais é do que a corrupção. E esse é um outro ponto que tem que ser enfrentado. Embargadora, para a gente fechar a nossa conversa, a senhora é uma estudiosa há muitos anos, claro, da segurança pública. Eu pergunto para a senhora o seguinte: alguns especialistas se dividem sobre um termo chamado de narcoestado. Isso já é possível se aplicar ao Brasil? E o que seria isso para que o nosso público entenda? Pois é. Tiago, há quem resista a essa nomenclatura de um narcoestado. Tipificar o Brasil como um narcoestado é uma situação desafiadora, porque o Brasil, em que pese ser o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, não produz uma grama de cocaína. Então, toda a droga que vem para o Brasil e é consumida aqui, vem de fora. E o restante da droga ainda passa pelo país e é, né, mandado para a Europa, para a África, para outros continentes. A definição, o MJ, por exemplo, entende que não é um narcoestado. Mas quando você fala com promotores, né, com as polícias, principalmente a Polícia Federal, as polícias civis, elas já classificam o país como um narcoestado. Nós temos uma estrutura, né, de crime organizado, nós temos essa quantidade de droga que fica no país, outras tantas que saem do país, e saem do país de avião, de navio, de submarino, saem de todas as formas que você pode imaginar. E temos alguns sinais, como a gente percebe principalmente no norte do país, da violência, né? Porque o narcoestado ele tem essa violência, como é, por exemplo, a Colômbia, que a gente já assistiu isso, inclusive historicamente. Então, a resistência de tipificar o Brasil como um narcoestado, né, é de forma conceitual. Mas eu digo para você que se não somos um narcoestado, estamos bem próximo disso. Embargadora Ivana Davi, como sempre, muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Volte sempre, até a próxima, bom descanso. Eu é que agradeço, Tiago, até a próxima.